Faz exatamente 7 anos das maiores manifestações da história do Brasil. Era uma época em que não ter partido não era sinônimo de ter partido de direita. Uma época em que defender a democracia não era sinônimo de defender um partido de esquerda. Era uma época em que as coisas eram mais simples. Ser sem partido era ser sem partido e ir exigir interesses do povo. Acordava o gigante. Nenhum movimento assustou tanto o Estado quanto esse. Nem mesmo que se seguiu, que foi capaz de derrubar um governo. Colocavam suas diferenças de lado em prol dos interesses do povo brasileiro. Ao passo que hoje, todos nós fomos convencidos de colocar o interesse do povo brasileiro de lado em prol das nossas diferenças. Dividir para dominar. O gigante jamais dormiu. Ele foi apenas partido ao meio. Linda, se você não me conhece ainda, meu nome é Lívia Villanova, eu sou criadora da página do portal Via Alternativa e lá a gente discute sobre formas autônomas e criativas de mudar o mundo. Bora pro vídeo, porque agora nós vamos discutir 10 pontos de democracia direta. É colocar os políticos no devido lugar deles. Afinal de contas, somos nós que pagamos os salários deles e nós precisamos sim fazê-los agir conforme os nossos interesses. Se você já gostou, ó, dá seu like. Vamos. Primeiro ponto, voto facultativo. É conveniente para o político que todos nós sejamos ignorantes, que todo mundo é obrigado a votar, que aí nós somos tomados por uma lógica passional, uma lógica de torcida organizada. Vamos levar o título. Na verdade, cara, quem leva são os políticos. A gente só leva no meio do fiofó. Se, por exemplo, não fosse obrigatório e se fosse um feriado, só iria ver se tivesse preocupado em se formar o suficiente para ir lá e exercer o seu direito de cidadania. O povo aí de torcida organizada de futebol, eles iam parar de encher o saco. Eles não iriam nem dar as caras. Não votar. Eles iam pra praia. O tempo de propaganda eleitoral e a verba de campanha distribuído de igual forma entre todos os candidatos. E digo mais, que fosse inclusive um crime eleitoral que a verba de um fosse superior à de outro, ainda que com recursos próprios, que eles gastassem de igual forma. E eu tô falando de tempo de campanha eleitoral, a gente acaba falando da nossa mídia mais tradicional, que é a televisão. Mas eu entendo até que isso deveria ser estendido para as redes sociais também. A promoção da pessoa de um candidato específico deve ser igual para todos. Se um se expõe mais, seja da TV, das redes sociais, você vai acabar sendo induzido a uma escolha que não é necessariamente sua, e isso tá o quê? Tá errado. Pra gente ter uma democracia de fato mais participativa e efetiva, nós precisamos conhecer todos os candidatos de forma como igual. É que a nossa democracia concentra um grande poder no poder legislativo. A intenção disso não é ruim, né? Afinal de contas, o legislativo é uma coletividade de pessoas que pode agir de forma muito menos autoritária, por exemplo, do que um chefe de Estado decidindo sozinho. A ideia é que haja o debate, mas na prática a gente vê que alguns setores da sociedade são representados. Nós não vemos nesse parlamento um retrato do povo brasileiro. Se houvesse proporcionalmente o percentual que nós temos de homens e mulheres, proporcionalmente brancos, negros, índios, mestiços, de classes sociais, de trabalhadores e empresários, entre esses empresários, pequenos, médios e grandes empresários, de uma forma proporcional àquilo que existe dentro da sociedade brasileira, a gente teria decisões muito menos arbitrárias que as que temos hoje em dia. Para complementar essa questão de que o parlamento seja um retrato proporcional da sociedade, seria uma iniciativa muito interessante, sanção e veto popular de setores específicos. Dentro do processo legislativo, os deputados, que os senadores lançam um projeto de lei e esse projeto vai ser votado. Depois de ser aprovado pela Câmara, pelo Senado, vai às mãos do presidente da República. Ele vai aprovar, que se chama sancionar, ou vetar.
Só que nem sempre o presidente da República vai representar de acordo com os interesses da população. Por exemplo, legislações que envolvem o interesse de todos, como ocorreu recentemente com a reforma da Previdência. Seria muito mais interessante, do ponto de vista democrático, que a proposta de reforma fosse aprovada ou rejeitada pela coletividade do povo do que pelo presidente. Afinal de contas, ele não vai ser afetado por isso. Não só ele, mas políticos de uma forma geral não dependem do regime geral de previdência para poder garantir a sua sobrevivência na velhice. Então, me parece inadequado que eles deliberem sem consulta quem de fato é afetado por isso. Teremos, uma reforma tributária, também afeta todo mundo. Então é uma coisa que deveria ser sancionada ou vetada pelo povo brasileiro. Se a gente fosse decidir sobre política de cotas, que visa minimizar a exclusão do povo negro, talvez de forma adequada ou de forma inadequada, mas seria interessante que a população negra se manifestasse sobre isso. Se for aprovada alguma legislação ou alguma reforma trabalhista, como de fato foi algum tempo atrás, que essa reforma ela fosse acolhida ou não pela coletividade de trabalhadores e aí por diante. Se você tem uma legislação relativa à mulher, as brasileiras sejam convocadas a falar sobre isso. Se é uma questão relativa à demarcação de terras indígenas, que venham os índios falar sobre isso. Se é alguma questão relacionada à homossexualidade, que venham os LGBTs falarem sobre isso. A gente tem uma legislação relacionada à intolerância religiosa de alguma religião específica, que as pessoas dessa religião venham a falar. Senão a gente tem uma política imposta pelo mais forte em relação ao mais fraco. E isso não é democracia. Outro negócio que deve deixar todo mundo é esse negócio da gente ficar pagando essa penduricaiada para político. Sabe o que ia acabar com isso assim rapidinho, ó? Extinção de todo qualquer cargo em comissão. Sabe o que é cargo em comissão, gente? Se você não sabe, a tia vai contar para você. O político quer contratar a amante dele, vai lá e contrata. Quer contratar o filho dele, vai lá e contrata. Ah, mas não pode nepotismo, mas aí ele contrata o filho do outro político e o outro político contrata o filho dele, e assim vai. E aí ele vai colocando nas nossas custas a galera que ele quer, entende? E aí a gente vai pagando essa bugigangaiada toda, se ferra. Como é que a gente acaba com isso? Acaba com a porra do cargo em comissão. Ai, como é que vai formar a equipe do cara lá, do deputado? Não tem servidor, gente. Abre um concurso público. Simples assim. Ah, mas às vezes são cargos de alto escalão, ministérios, secretarias, o presidente ou até mesmo o governador, o prefeito, ele coloca da chapa dele quem ele quer para a secretaria X, Y, Z, todo mundo que ele vai precisar, os suplentes. Ah, e se por um acaso não deu certo, eu sinto muito. Escolha melhor da próxima vez. Não é assim que eles falam pra gente, é assim que a gente tem que falar pra eles também. A gente se dá conta, só o pessoal que milita na área da justiça, é que nós temos 3 poderes, gente? O executivo, o legislativo e o judiciário, sendo os altos cargos do judiciário, os desembargadores nos estados e os ministros, o STJ, o STF, eles são promovidos por indicação política. Então, no caso dos estados, são os governadores que indicam ele. No caso dos ministros, é o presidente que indica. E qual é a consequência disso? Ah, eles estão lá vendidos. Gente, até pode ser que eles estejam lá meio que devendo favor e que queira compensar isso. Mas depois que eles estão lá, é vitalício. Pouca gente se dá conta é que isso prejudica muito mais as instâncias inferiores do que a instância lá de cima. Agora o que tá aí embaixo, ele tá doido para ser promovido. É o cara lá que tá julgando o acidente de trânsito que matou o teu pai por uma viatura pública. Aí o juiz pode fazer o quê? Pode dar improcedente, por quê? Porque ele está esperando uma indicação do governador para ser desembargador. Mas o que acontece aqui? O que ele faz sobre a tua dor? Tu se ferra, entende?
entende? Então, indicação política para promoção de juiz e outros cargos também, cargos do Ministério Público, da Procuradoria, isso é uma aberração. Não tem poder autônomo assim. A justiça está funcionando em função da política, em função do poder executivo, porque é ele que vai indicar o juiz para se promover. Juiz tem que ser promovido de acordo com a antiguidade dele, da função e com o merecimento, com as poucas sentenças que ele tenha reformada. E por um acaso empatar, tiverem muitos e quisesse ouvir alguém de forma democrática, que ouça lá os advogados que trabalham lá e sabe quem é o juiz que trabalha de forma séria, de forma correta e quem trabalha de forma arbitrária. Que se ouçam os serventuários, que também sabe quem é o juiz coerente e quem é o juiz arbitrário. Que se ouça o pessoal da justiça para promover a justiça. É a transparência das contas públicas. Dizem por aí que o Brasil está quebrado, né? Eu até acredito que esteja, mas eu nunca vi nenhum número. A gente sabe por desemprego, né? Por dólar disparando, esse tipo de coisa, mas dizem por aí que a economia está quebrada, ninguém mostrou nada. A gente não tem uma transparência efetiva das contas públicas. Essa informação não é acessível ao povo brasileiro de uma forma geral. Dentro de uma democracia direta, essa informação ela deveria ser explicada, deveria ser acessível e além de respaldada em documentos técnicos também. Digo a lei, os percentuais do orçamento deveriam ser aprovados pelo povo. Você trabalha o mês inteiro para ganhar X reais e aí você pega aquele dinheiro e tem uma pessoa aleatória dentro da sua casa que gasta 40% daquilo que você ganhou para comprar acessórios de coçar o fiofó, que gaste 20% dessa grana com comida para alimentar hamster, 15% desta grana com drogas e bebidas alcoólicas. E somente o que restou aí sobra para o essencial. Você ia gostar disso? Eu aposto que não, né? Mas é o que acontece com o nosso país. A gente trabalha, a gente paga impostos e quem gasta esse dinheiro são os políticos e eles decidem o percentual que eles vão gastar. Por exemplo, o nosso orçamento ele é em grande parte para pagar juros de dívida pública. Talvez isso seja importante, mas que o governo venha se explicar por quê que esse tipo de coisa tem que passar à frente da nossa saúde, da nossa educação, da nossa segurança e se a gente concorda com isso ou não, porque o dinheiro é nosso, então quem tem que decidir como e de que forma vai ser gasto somos nós. Por fim, esse daí eu acho que todo mundo vai amar. Deliberação de quanto ganham os fofinhos dos políticos. Olha que legal. Eu deliberava um salário mínimo. E vocês? Põe aí nos comentários. Eles podem defender que precisam de mais, precisam de menos. Você vai acreditar ou não, né? Eu continuaria deliberando um salário mínimo. Que aí só fica realmente quem tá seriamente comprometido a fazer alguma coisa. Quem não quer que vá ó pra... Vamos terminar. Bom, gente, quem nunca, né? Teve que pegar aquela porcaria daquele transporte mal prestado, mas que você tinha que pegar aquela porcaria mesmo porque só tinha aquilo. Ou aquele fornecimento de energia ou de água totalmente mequetrefe. Porque só existe um concessionário, né? Normalmente serviços públicos, serviços de transporte, de energia. A gente até entende que por questões organizacionais não dá abrir a concorrência e botar 100 concorrentes desse tipo de setor. Mas que a gente possa dizer, se o serviço tiver uma merda, que a gente possa votar de tempos em tempos para poder tirar esses caras ou não. Não ficar esperando 30 anos. A 10ª é acabar com o impeachment. E por que acabar com o impeachment, gente? Porque o impeachment ele é votado pelo legislativo. O que uma democracia de fato faz? Que ele seja votado pelo povo. E sobre que condição de crime de responsabilidade? Não, de simplesmente aquele político, aquela pessoa, né? Não somente o presidente, o governador, o prefeito, o chefe do executivo, mas qualquer um que esteja em um cargo eletivo, que ele possa assim, ser impedido por ter rompido com promessas de campanha. E que esse processo seja
conduzido ativamente e votado pelo próprio povo. Pode até ter participação do parlamento, seja ele municipal, estadual ou federal, mas que ele seja um processo aprovado pelo povo brasileiro, ou pelo povo daquele estado ou daquele município, e não por meia dúzia de político que tá por aí fazendo negociata. Foi isso, esse foi o nosso vídeo, as nossas dicas, os nossos 10 pontos de democracia. É óbvio que cada um desses pontos merece uma atenção especial, uma explicação melhor, mas essas são apenas ideias para provar para vocês que democracia direta é algo possível sim. Eles querem nos desencorajar, eles querem nos dividir.